Ora, gente, mais um episódio de Pessoas e Armas, já não fazemos um há algum tempo, e este em particular vai ser de especial relevância, porque pela primeira vez em Espanha pode acontecer aquilo que muita gente julgava impossível. E não estou a dizer isto num bom sentido, estou a dizer isto no mau sentido, no pior deles todos. Pela primeira vez, por causa de uma estúpida de uma lei animalista e de um regulamento que lhe querem pôr, os caçadores podem ver os seus dados serem usados por qualquer organização não governamental de defesa dos direitos dos animais. Vamos perceber neste episódio como é que isso pode ser um perigo e depois também fazer aqui uma pequena análise ao porquê dos animalistas, como sempre, serem os maiores hipócritas à face da terra em que vivemos. Ora, meus senhores, a rodar a vinheta, vemos já daqui a um bocado. Ora, minha gente, então, está para aqui agora, tenho aqui a ventoinha ligada, deixa-me pôr aqui e vai-me ser metido pela culatra, posto aqui, não é? Pronto, olha, paciência. Gente, duas notas prévias, ok? Primeiro, o texto, o artigo que eu saquei está em português do Brasil. Normalmente isso para mim não é um problema, eu normalmente tento mais ou menos compensar, mas eu acho é que a própria tradução gerada pelo Google ficou caca, ficou cocó, portanto, não é? E por isso peço já desculpa se houver aqui palavras que eu diga mal, mesmo estando em português do Brasil. Eu não queria estar a traduzir para português do Brasil, mas eu vou tentar fazer o máximo para falar em português de Portugal. Nada contra português do Brasil, mas pronto. Segundo, eu depois também, para expor um ponto, uma tese mais para a frente no vídeo, eu vou expor aqui comentários de uma página de Instagram de uma caçadora espanhola. Eu falei com ela previamente, ela deu uma autorização para analisar os comentários e basicamente para dizer o que essa gente que comentou na página de Facebook dela é uma cambada de degenerados. E vocês vão perceber porquê. Lá está, mais à frente no vídeo. Atenção, eu não digo que uma pessoa é degenerada ou que é um ser humano da pior espécie sem ter provas concretas para tal, não é? Porque basta ver o que aconteceu com os Anjos e com a Joana Marques, certo? Ora, portanto, posto isto, vamos pôr aqui as minhas oculetas à Rui Tavares, não é? E vamos começar. Gente, o artigo, vou-vos ler na íntegra, e vou-vos deixar na descrição, caso vocês queiram ler também na versão original em espanhol, caso vocês percebam. Eu sei que percebo, eu percebo porque tirei um curso, não é? Vocês também podem perceber, minimamente, portanto, se quiserem ler em espanhol, vou deixar link na descrição. Ora bom. Então o que é que diz? Diz o seguinte, não é? O artigo da revista Rara e Sedal. O Governo está a finalizar o decreto real que permitirá que ativistas dos direitos dos animais acedam aos dados pessoais dos caçadores. Vamos lá ver então, não é? O Governo deu um novo passo no desenvolvimento da Lei 7 de 2023 sobre a proteção dos direitos e bem-estar dos animais em vigor desde março do ano passado. Para isso, submeteu 2 decretos reais à consulta pública, um dos quais criará um sistema de registro centralizado para todos os animais de companhia em Espanha. Como vocês estão a perceber, isto não abrange só os caçadores, mas também os abrange, obviamente, porque se é todos os animais de companhia, o cão de caça é um animal de companhia, ok? Portanto, eles, claro, que estarão abrangidos. Preocupantemente, este registro incluirá também cães de caça e os ativistas dos direitos dos animais poderão aceder aos dados pessoais dos seus donos. Embora os cães utilizados para caça estivessem anteriormente excluídos do âmbito da lei, esta nova regulamentação inclui-os integralmente no banco de dados estadual. Todos os cães devem ser registados no futuro Sistema de Registro Central de Proteção Animal, SISERPA, detalhando a sua identificação, espécie, sexo, raça, data de nascimento, informações veterinárias e, o mais controverso, o nome do proprietário e o número de identificação fiscal.
Além disso, devem indicar que são animais utilizados para caça. Pronto, isto vai ser grave e com a leitura do artigo vocês já vão mais ou menos perceber a história. Acesso para grupos de direitos dos animais. O projeto que estabelece que o acesso ao CICERPA não... peço desculpa. O projeto estabelece, que o acesso ao CICERPA não será restrito apenas a órgãos públicos. Organizações de proteção animal registadas também terão acesso e poderão consultar os dados de identificação e pessoais dos proprietários sem quaisquer restrições adicionais. Isso inclui, portanto, os dados pessoais de caçadores que registram cães nesta categoria. O que é alarmante não é apenas o acesso concedido, mas a facilidade de se tornar uma dessas ONGs animalistas. De acordo com o texto, basta estar legalmente estabelecido para fins de resgate e proteção animal e possuir um número de identificação fiscal. Não são exigidos treino especializado, experiência prévia, nem localização física ou garantias de conhecimento sobre o tratamento de dados sensíveis. Depois, quando eu começar a análise crítica, eu vou tocar neste ponto em particular e a crítica não vai ser levezinha, vai ser mordaz, dura e destrutiva mesmo. Perseguição aos caçadores. Como o Harry Sedal relatou anteriormente, este aspecto tem despertado o alarme nas áreas rurais. A possibilidade de grupos radicais de direitos dos animais obterem dados pessoais de caçadores representa uma séria ameaça à sua privacidade e segurança. Não é segredo que muitos grupos de direitos dos animais mantêm uma postura abertamente hostil à caça e até promovem protestos contra ela. Quanto a isto, só tenho a dizer... Que informação dramática. Obrigado, Paulo Raimundo. A plataforma No a la Caza, composta por 84 organizações de proteção animal, é um exemplo claro. Os seus membros incluem grupos como o Galo Gel Sur, conhecidos pelas suas atividades anti-caça e por promover uma imagem distorcida da comunidade de caçadores. Essas associações usam as redes sociais para criminalizar sistematicamente os caçadores e, em alguns casos, recusaram a devolver cães perdidos após descobrirem que pertenciam a alguém com licença de caça. Isto é grave, não é? Um problema de grande magnitude. O impacto potencial desta medida é enorme. Segundo dados da Fundação Artemisan, existem atualmente cerca de 750 mil caçadores licenciados e quase meio milhão de cães de caça em Espanha. Todos eles terão que ser registados caso a regulamentação seja aprovada, o que expõe diretamente centenas de milhares de cidadãos a potenciais abusos dos seus dados. O facto desses dados estarem disponíveis para grupos sem supervisão pública ou protocolos claros pode levar a assédio, intimidação ou discriminação. Verdade. Nada a apontar aqui. A possibilidade de qualquer pessoa com um ativista dos direitos dos animais A possibilidade de qualquer pessoa que seja ativista dos direitos dos animais e o número de identificação fiscal poder aceder a informações protegidas viola princípios básicos de proteção de dados e deixa indefeso um grupo que denunciou repetidamente o tratamento injusto que recebe. E agora, o silêncio do Ministério. Pois, fez a cagada, agora cala-se, não é? Há bom cobarde. Pronto. Apesar da importância do tema, o Ministério dos Direitos Sociais não se pronunciou sobre as garantias que protegerão esses dados ou os limites de acesso por entidades privadas. O texto ainda está em fase de consulta pública, mas se aprovado como está, marcará uma virada na relação entre o mundo da caça e as instituições. Associações de caça e diversos grupos rurais já estão a preparar objeções formais à regulamentação e alertam que a medida pode representar uma nova escalada na criminalização do setor da caça. Resta saber se o Governo mudará de ideias antes de tornar rotineira a transferência em massa de dados para grupos que demonstraram profunda hostilidade contra caçadores. E isto, meus senhores, se este artigo não demonstra que a maior parte dos defensores dos animais são os reis da hipocrisia, então não sei o que é que mostra. E eu digo a maioria porquê? Porque há bons animalistas ou bons defensores dos animais, e eu faço parte de um grupo desses, que é o Projeto Diana, ok? No Facebook. Portanto, eu faço parte desse projeto. Já divulguei alguns cães perdidos, fossem de caçadores ou não. Portanto, para mim, as pessoas que estão nesse grupo, impecáveis. Nada a dizer. Ou quase todas, não é? Mas pronto. Mas infelizmente, a grande maioria dos defensores dos animais é radical. É extremista. E no caso de Espanha, essa maioria de animalistas radicais não terá medo em fazer isto. Aliás, isto é respaldado pelo próprio governo.
não é? Ou seja, e há aqui pontos que eu quero tocar, há aqui pontos que eu quero, sobre os quais eu quero incidir mais, e portanto vamos ver, porque realmente isto é... portanto, gente, primeiro ponto, e talvez o que demonstra a maior hipocrisia da maioria dos animalistas, que é, para os caçadores, a caça tem que ser regulamentada. Já hoje, na minha opinião, a caça em Espanha e em Portugal é demasiado regulamentada e há restrições que têm que ser profundamente aliviadas. Não há volta a dar. Não há volta a dar. E, portanto, é incrível que o Ministério do Governo Socialista tenha chegado a este ponto. Mas, sinceramente, não surpreende. Porque para os caçadores tem que haver regulamentação e restrições. Para as organizações animalistas, até os dados mais pessoais sobre os caçadores, eles podem ter acesso. Ou seja, 2 pesos, 2 medidas. E aqui se prova que a maioria dos animalistas são os reis da hipocrisia. Portanto, esta é a prova número 1. Prova número 2. O silêncio do Ministro dos Direitos Sociais. Ele é um cobarde. Para mim é um cobarde. Há bom socialista, não é? E atenção, não estou aqui a tentar partidarizar ou dizer que o Lusitano Outdoor Channel é contra socialistas. Eu estou a dizer é que, pela experiência, vê-se que os socialistas são os borregos e os cobardes, porque, apesar da magnitude deste tema, o ministro nem pia. Talvez porque ele está plenamente consciente da cagada que fez. Mas pronto. Esta é a prova número 2, então, que os animalistas são os reis da hipocrisia. Pronto. Não é? Porque eles fazem as coisas, não é? Lá no gabinetezinho e depois, como sabem que estão protegidos, calam-se e não dizem mais nada. Porque sabem que a impunidade e a criminalidade desta gente vai sempre reinar. Não é? Ou pelo menos não terá a responsabilização penal que é merecida. Mas pronto. E porque lá está, meus senhores. Se qualquer pessoa em Espanha pode se constituir como uma ONG de proteção animal, não é? Basta ser constituída como tal e ter o número de identificação fiscal, meus senhores, então está aberta a porta não só para o assédio a caçadores, mas também para esquemas de lavagem de dinheiro. Quem sabe até se no futuro essas pessoas não recebem fundos públicos e andam a enriquecer só porque sim. Ou seja, podem-se dar aqui esquemas de lavagem de dinheiro, mas também acho que é algo que o governo socialista espanhol gosta, uma vez que já houve casos como o Putero Tito Berni, não é? Pesquisem pesquisem isso, por favor, e aprendam um bocado, mas ponham um saco à vossa beira, meus amigos, porque vocês vão bolsar de nojo. Pronto. E a terceira e última prova são os comentários na página da caçadora. Não é? São os comentários. E eu posso-vos dizer, meus senhores, não foi bonito. Os 3 que eu selecionei foram, na minha opinião, talvez os piores. E retratam, primeiro, no caso de um dos animalistas, retratam uma burrice total. E segundo, retrata também aqui... Vamos ver as hipocrisias. Vamos ver. Eu acho que é melhor analisarmos um a um. Primeiro, eu não vou dizer o nome da caçadora, lá está. E onde aparecer o nome dela nestes comentários, que aparecem pelo menos num, eu vou fazer um blur. Ok? Vou tapar o nome. Tá bom? E se eu por acidente disser o nome da caçadora, vou pôr um blip. Ok? Pronto. Então vamos começar pelo primeiro comentário na página desta caçadora. Que é do Javier Grapin, ou Grapinho, ou puta que o pariu. Não é? Ou como dizem em espanhol, la madre que lo parió. Pronto. É mesmo para insultar. Pronto. Que diz o seguinte: também te vão caçar. Primeiro vão queimar a tua casa, depois vão-te procurar e vão-te levar para um lugar recôndito, vão-te violar várias vezes e depois vão-te desolhar viva. O quê? Cortar viva, esquartejar viva, não sei.
Não sem antes cortar-te os dedos para que não voltes a apertar um gatilho e a língua para que ninguém discute. E sim, o meu comentário é drástico, mas uma porcaria como tu não deve ter clemência. Este Javier Grapán, este hijo de puta, não é? Porque é um hijo de puta, é um cabrão dos valentes, não é? Deve ser daqueles cabrões, daqueles cornudos, não é? Que no dia 8 de março vai para Madrid ou para qualquer cidade grande espanhola bater com a mãozinha no peito e vivam as mulheres e vivam os direitos das mulheres, mas depois vem para aqui, para as redes sociais, insultar uma mulher caçadora. Hipocrisia ao nível máximo, não acham? Pois. Ai, somos tão defensores das mulheres, viva o feminismo! E depois temos esta merda. Em que é que ficamos, não? Mas esperem, há mais. Portanto, vamos a eles, não é? Vamos a eles. Diz então aqui o Fran Ricky Palomo, que parece aqueles miudinhos que têm a mania que são super sensuais, super garanhões e na realidade parecem um filho da puta de um azeiteiro. Dá para ver, vocês vão ver já a fotografia dele. Diz o Fran Ricky Palomo, o Frank. Fulaninha, não vou dizer o nome da caçadora, vou-te caçar da mesma forma que tu fazes com esses animaizinhos. Já verás. Ora, deixa eu ver se há aqui um telemóvel, porque... onde é que é um telemóvel? Aqui. Estou o Guardia Civil. Então, não há aqui investigação desta merda? Não há? É que caso não tenham reparado os senhores da Guardia Civil, ou caso estejam a nanar, ou caso estejam a jogar Pokémon GO, o Raio que os parta, foi feita aqui uma ameaça de morte. Onde é que está a investigação a este cabrão? Não há? Ou o discurso de ódio é seletivo? É? Também dou-vos mais outra para investigar, senhores da Guardia Civil. E meus senhores, preparem-se, senhores subscritores, senhores amigos do Lusitano Autor Channel, porque este é forte. Este é forte não só em hipocrisia, como também na ameaça que é feita. Pronto. Este cabrão, que é o Juan López Marques, que é pescador. É pescador. Está aí a imagem do hijo de puta, com lá um peixe na mão. O peixe devia era lhe dar assim com o filho da puta do rabo logo no focinho e mandá-lo borda fora, não era? Era bom, não era? Que diz o seguinte, já ia ler em espanhol: lembra-te de mim, vou-te buscar e também te matarei. Mais uma vez, deixa ver se o telemóvel ainda liga, não é? Não dá. Não vai, como diz Jorge Jesus. Guardia Civil tem aqui estes três máfias para investigar. A andar das pernas! Faz favor. E agora eu pergunto, meus senhores, com estes três comentários, que são normalmente os comentários que a maioria dos animalistas fazem, eu tenho a dizer, somos nós os caçadores que somos psicologicamente doentes? É porque, meus senhores, estamos aqui a ver um homem que deseja um castigo medieval para uma mulher. Isto não é sinal de psicopatia? Desejar que queimem a casa dela, que a levem para um lugar recôndito, cortem-lhe os dedos e a língua e a violem várias vezes? Isto não é psicopata? Se calhar sou eu que não sei. Não é? E depois os outros que... lá está. Lá está. Outros que ameaçaram mesmo. Outros que ameaçaram mesmo a pessoa, não é? Pois. E isto é perigoso. Não estou a dizer que eles vão concretizar, mas pode ser um perigo. Pode. Mas também, meus senhores, eu vou-vos explicar uma coisa. Eles disseram isto porque já sabemos como são os animalistas.
eles são muito fortes atrás de um ecrã. Porque eu vos garanto que eles não têm os santíssimos tintins para confrontar um caçador ou quem quer que seja. Não têm. Aliás, eu perguntei, fiz uma pergunta retórica em que perguntava se estes três cabrões, se estes três hijos de puta, não é? Se isto que eles fizeram não tinha sinais de psicopatia. Tem. E lá está. É a derradeira prova de que os animalistas são então os reis da hipocrisia. Porquê? Porque eles dizem-se defensores da paz, do amor, da tolerância, do bem-estar de toda a gente e até dos bichinhos. Mas depois tem destes comentários. Primeiro, que nenhum animalista se atreva a dizer que é moralmente superior. Porque não é. Porque, normalmente, e eu estou-vos a descobrir a careca, senhores animalistas, não só espanhóis, mas também portugueses. Primeiro que vocês têm comentários como estes que eu acabei de analisar aqui. Já não cola, caralho. Já não cola a cena de que eu sou uma pessoa bullshit. Tá bom? Pronto. E depois dizem-se a favor da paz e do amor. Mas querem matar pessoas só pelo mero facto de elas serem caçadoras. Se isto não é hipócrita, meus senhores, então não sei. Não sei. E lamento imenso a todos os caçadores espanhóis e à sociedade espanhola no geral que a Espanha, com a complacência ou a conivência do seu governo, se esteja a tornar num faroeste. E é por isso que eu chamei este episódio de Pessoas e Armas o faroeste espanhol. Pois é. Minha gente, ficamos por aqui. Confesso que este vídeo foi talvez dos piores que eu tenha tido de fazer, portanto peço desde já desculpa se explodi algumas vezes. E se por acaso houver algum animalista que queira que eu me retrate ou qualquer coisa, algum destes defensores dos animais, seja espanhol, seja português, seja do PAN, seja a Sandra Duarte Cardoso da SOS Animal, se quiserem que eu me retrate, eu digo desde já, se houver algum animalista que venha criticar o meu vídeo, eu vou dizer o seguinte: não tire uma puta de uma vírgula daquilo que disse. Arranjem-se. Pronto. Minha gente, como eu disse, ficamos por aqui. Como eu disse, foi um vídeo difícil de fazer, porque, lá está, eu bem tento não explodir, mas ao ver merdas destas, apetece-me apanhar estes gajos à minha frente e dar-lhes a carga de porrada que eles merecem. Lamento imenso. Mas também seria uma perda de tempo. Todos sabemos que eles são cobardes e dizem que fazem o que acontecem, mas provavelmente nem se põem à frente das pessoas. Ainda assim, não deixa de indignar. Mas o que é que eu aconselho? Partilhem este vídeo. Partilhem. Caçadores espanhóis, portugueses, franceses, ingleses, o que for. Se souberem de alguém que consiga perceber este vídeo, que consiga perceber o que eu estou para aqui a falar, partilhem. Partilhem à vontade. Não tenho problema nenhum em deixar-vos fazer isso. E se gostaram do vídeo e se gostaram das críticas mordazes que eu fiz, das críticas ferozes que eu fiz, deixem o vosso like, meus senhores. Likezão gostoso, como eu costumo dizer. E acima de tudo, subscrevam a Lusitano Outdoor Channel e ativem o sininho das notificações para estarem a par de todas as novidades do canal. Meus senhores, o próximo vídeo que vai sair não é um episódio de Pessoas e Armas, vai ser um vídeo mais relaxed e, portanto, subscrevam e ativem o sininho das notificações, vão ver que vai valer a pena. Da melhor forma possível, a despedida é sempre a mesma. Já sabem, aproveitem os outdoors, boas caçadas, boa pesca, bom tiro desportivo. Um grande abraço e até à próxima.